Está começando agora o Devocional 32 e hoje nós vamos estudar o que é seguir. O que significa seguir a Cristo, como podemos ser verdadeiros seguidores de Cristo e nós vamos entender o contexto em que essas palavras são usadas em cada versículo. E o versículo-chave é em João 12, 26, que está escrito: Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então aqui Jesus deixa claro que servir e seguir são coisas diferentes, porém complementares. Então quem serve a ele deve segui-lo também. São coisas diferentes. Quando Jesus disse isso, ele estava contando para os discípulos dele que ele seria crucificado, humilhado e que ele sofreria muito. E quando ele fez isso, os discípulos disseram para ele: Não fala algo assim, não fala algo tão sério, tão grave, tão ruim. Mas Jesus disse, depois que os discípulos disseram isso, que quem serve a Cristo tem que seguir ele. Então, o que isso tem a ver? Por que isso foi escrito nesse contexto? Jesus estava dizendo aqui que ele ia morrer. E ele estava dizendo que onde os seguidores dele estivessem, ele também estaria, de uma forma espiritual, porque Cristo ele se manifesta através dos seguidores dele aqui na Terra. Tanto que tem alguns versículos na Bíblia que falam que se você ajudar um servo de Cristo, é como se você estivesse ajudando ao próprio Cristo. Se nós seguirmos a Jesus, ele vai estar onde nós estivermos. É isso que a palavra está dizendo aqui. Mesmo depois da sua morte, que é o momento em que ele está premeditando nesse capítulo de João 12. Em João 8, no versículo 12, está escrito: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse versículo aqui, em João 8, Jesus estava experienciando, vivendo aquela história da mulher adúltera que os homens queriam apedrejar. E quando eles foram para apedrejar ela, eles perguntaram para Jesus quem deveria ser o primeiro a apedrejar, e ele disse: Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E depois que isso aconteceu, Jesus falou para os fariseus que estavam lá: Quem me segue não andará em trevas. Por que Jesus disse isso nesse cenário? Jesus está dizendo que quem segue a ele, quem anda com ele, quem se arrependeu dos seus pecados e quem decide não pecar mais, não andará em trevas, ou seja, essa pessoa está livre das trevas. Quando ele disse para aquela mulher: vá embora e não peques mais, ela foi liberta das trevas que ela estava vivendo. Então ele está dizendo: quem me segue não anda em trevas, quem me segue não vai mais ser condenado pelos seus pecados. Em Mateus 4, no versículo 19, quando Jesus estava convidando ou mandando Pedro e André para segui-lo, ele disse assim: Vinde após mim, ou seja, venham depois de mim ou venham atrás de mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, aqui seguir, Jesus estava dizendo no sentido literal: vem comigo, né? Larga o que tu tá fazendo e vem atrás de mim. E o objetivo de ir atrás dele, o objetivo de segui-lo, era se tornar pescador de homem, ou seja, é ganhar almas para Cristo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Venham comigo, e eu vou ensinar vocês a ganhar almas. O objetivo de vir após Jesus é continuar ganhando almas para ele. Lá em Mateus 16, no versículo 24, está escrito: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mais uma vez aqui, Jesus estava contando para os discípulos que ele sofreria e que ele seria crucificado. Mais uma vez aqui, os discípulos estavam falando para ele: Mestre, não diga algo assim, isso é muito grave, isso é muito terrível. E aqui a gente pode perceber
Duas coisas, tá? A primeira é que acompanhar é diferente de seguir. Até então, os discípulos estavam acompanhando Jesus, ou seja, Jesus ia e eles iam junto. Mas seguir é outra coisa. Seguir é fazer como ele fez. Então, eu posso estar junto de uma pessoa e ser diferente dela, em agir de uma forma diferente dela. Mas aqui Jesus não queria acompanhante, Jesus queria um seguidor. Um seguidor é aquele que aprende com ele e que repete as coisas que ele faz. Negar a si mesmo é abrir mão de quem você é, do que você quer e das coisas que você almeja. É abrir mão dos teus motivos para fazer aquilo que Cristo diz que é importante, para fazer aquilo que Cristo entregou nas tuas mãos para fazer. E tomar a sua cruz é aceitar os sofrimentos que eles estarão vivendo. Porque quando Jesus tomou a cruz dele, ele estava aceitando o sofrimento que ele precisaria enfrentar, que ele precisaria passar para conquistar aquilo que ele estava buscando. E nós, para conquistarmos aquilo que nós estamos buscando espiritualmente, nós também iremos sofrer. E Jesus estava falando: tome a sua cruz, ou seja, aguenta o teu sofrimento, continua mesmo sofrendo, aceita o teu sofrimento. Esse é um fardo necessário que você precisa carregar. Em Mateus 10, a partir do versículo 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Primeira coisa aqui é que Cristo reconhece o nosso esforço. Quando a gente resolve negar a si mesmo e pegar a nossa cruz e segui-lo, a gente está aceitando uma coisa que é dolorosa por amor a Ele. E Ele está vendo isso e Ele reconhece o nosso esforço. Por isso que nós seremos recompensados. E aqui ele fala o seguinte, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, ou seja, você vai ser recompensado neste tempo, em vida. E ele disse que quando nós abandonamos as coisas que nós pensamos que nós temos, a gente também vai receber isso de alguma forma, só que 100 vezes mais. Nenhum relacionamento, nenhum bem material seu pode ser maior do que o seu amor por Cristo, independente da circunstância em que você esteja vivendo. E ele também fala aqui que quem segue ele vai ser perseguido. A perseguição é uma coisa que vai acontecer com todo mundo que segue Cristo. Ele diz que o mundo nos odeia porque nós somos como ele. O mundo nos odeia porque nós não somos como o mundo. E isso gera perseguição. E não tem como mudar isso. Essa é a única coisa certa, garantida na vida de quem segue a Cristo, que nós sofreremos perseguições. Mas Jesus Cristo disse que mesmo que a gente ganhe essas recompensas que ele falou aqui, e mesmo que a gente seja perseguido, seguir a Cristo tem como prêmio superior, tem como galardão superior a vida eterna. Em Lucas 9, a partir do versículo 57, está escrito: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei, para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus e os discípulos estavam caminhando, e sempre tinha multidões de pessoas que iam atrás de Jesus, porque nesse momento as pessoas já entendiam que ele fazia milagres e elas iam atrás dele para conseguir esses milagres. E um desses homens que estava seguindo, que estava atrás de Cristo, que estava no meio da multidão, chegou nele e falou: Eu quero te seguir. E o que Jesus falou? Me seguir não é confortável. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho casa. Eu não tenho garantia de conforto pra ti. Eu não tenho garantia de estabilidade pra ti. Tem certeza que tu quer me seguir?
Seguir a Cristo é lidar com o imprevisível. E para seguir a Cristo, a gente precisa ter uma fé que confia na provisão de Deus. Porque às vezes ele vai pedir para nós fazermos coisas que não tem sentido nenhum para nós. Às vezes ele vai pedir para a gente sair do lugar onde a gente estava confortável para ir para um lugar que a gente não tem ideia de como será. E você precisa fazer isso se você é um seguidor dele. Quando nós seguimos a Cristo, nós não temos promessas de conforto nem de previsibilidade. A nossa segurança não está na visão que a gente tem do futuro, tá no simples fato do nosso futuro pertencer a ele. Em Lucas 9 ainda, ele conta como isso aconteceu com outro homem também, só que agora foi diferente, foi Jesus que convidou ele. Jesus falou no versículo 59, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar a meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Mais uma vez aqui, anunciar o reino de Deus é o objetivo de segui-lo. Seguir Jesus é anunciar o reino de Deus. Se você diz que você segue Jesus e você não está anunciando o reino de Deus, então você está mentindo para si mesmo. Seguir Jesus significa abrir a boca e falar dele. E aqui ele também faz uma separação. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quem não segue ele está morto. É isso que ele está falando. Quem tem vida são aqueles que fazem o que ele está ensinando. E continuando aqui em Lucas 9, no versículo 61, disse também outro homem que estava lá na multidão, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus precisa e quer pessoas que sejam determinadas, pessoas que sabem o que querem, pessoas que não vão desistir no primeiro sofrimento, no primeiro conflito, na primeira dor. Tem que ser pessoas que sejam firmes, que permaneçam, que tenham um alvo e corram atrás desse alvo com vontade, sabendo para onde estão indo. E aqui Cristo fala sobre aptidão. Tem pessoas que não são aptas para fazer coisas porque elas não conseguem fazer aquilo. Quem não é apto é quem não consegue. Então, se você desiste, você não consegue alcançar o reino de Deus. Se você desiste, você não é apto para fazer isso. Então, seguir Jesus é ter como objetivo principal ganhar almas. É procurar aprender com o exemplo de Cristo e reproduzir o que ele faz, reproduzir o que ele fez e o que ele ensinou. Não é apenas ser um acompanhante de Cristo, dizer, olha, Cristo está comigo, eu estou com Cristo. Sim, Cristo está olhando para você, ele sabe quem é você e ele está o tempo inteiro conosco, mas isso é diferente de seguir. Seguir é fazer aquilo que ele ensinou. As pessoas que seguem a Cristo são pessoas que se mantêm firmes. Não é aquela pessoa que não sabe para onde ir, não é aquela pessoa que vai e desiste, volta, muda. É firme, ela é constante. É aquela pessoa que abandona os seus próprios interesses, os seus próprios amores, os seus próprios ídolos pelo reino de Deus. E quem segue Jesus será recompensado por Deus ainda neste tempo, ainda nessa vida, e também será perseguido. Esse foi o Devocional 32. Se você gostou do Devocional, segue o canal, compartilhe o Devocional com alguém que você ama e curte e comenta também. A gente se vê no próximo vídeo.